Olá, queridos. Boa noite para você que nos assiste nessa sexta-feira, às 20 horas. O Compartilhando Jesus, durante esse mês de julho, ele teve uma alteração na data, no dia da semana, em virtude da temporada que nós temos aqui na nossa região, que as pessoas viajam, é férias, e incluindo também todo o contexto que nós estamos vivendo de recessão. Então, ao invés de terça-feira às 20, nós agora vamos ter o nosso momento de compartilhar Jesus na sexta-feira, às 20 horas. E você que nos acompanha percebeu que no primeiro trimestre dessa série a gente conversou com vários jovens líderes no contexto da cidade, jovens que são líderes de movimentos evangelísticos, jovens que são pastores auxiliares nas suas congregações. E nesse segundo período, nesse segundo trimestre, ou nessa segunda rodada da série Compartilhando Jesus, nós temos a honra de receber conosco líderes, pastores de igreja, presidentes de ministérios, porque nós temos a consciência de que esses homens e mulheres, eles pagaram um alto preço, abriram os caminhos para nós chegarmos até onde nós chegamos. E existe, claro, dentro desse período que nós estamos vivendo, a necessidade de dialogar com as gerações. Se nós formos para a Bíblia, em Malaquias vai dizer que nos últimos dias a promessa de Deus é que o espírito de Elias seria enviado. E esse espírito de Elias, ele teria como uma das suas funções converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, para que a terra não seja ferida de maldição. Então nós estamos andando dentro da profecia bíblica, entendendo que isso é muito importante para todo o plano de Deus para a nossa geração. Então eu quero convidar você a abrir o teu coração, compartilhe esse link com o máximo de pessoas possíveis. Realmente é um material muito valioso. Eu quero te convidar então, nesse primeiro momento, antes de apresentar o nosso convidado dessa noite, convidar você para uma oração no nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos e ore comigo. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua bondade, nesse dia, nessa noite em que nós estamos compartilhando o nome do Senhor Jesus, dialogando com as gerações e aprendendo com a maturidade, com a sabedoria e com a experiência. Sê conosco, nos direcione nesse tempo em nome de Jesus. Amém, queridos? E hoje eu tenho a honra de contar com a participação do apóstolo Agenor, um homem que abriu muitos caminhos aqui na cidade de Araguaína. É um apóstolo, é um pastor, é pai, é estudante, é acadêmico, já agora não mais só acadêmico, né? Mas é um homem que tem muito a nos ensinar e ele nos deu a honra de estar conosco essa noite. E eu quero já apresentar e já passar a bola para o apóstolo Agenor. Ele está olhando assim para mim. Eita. E dizer, apóstolo, que esse é um lugar, é como se tivesse uma mesa à nossa frente e a gente está aqui para conversar e ouvir o Senhor através da sua vida. Então, desde já, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa noite, né? Bom estar aqui com você, Rogério. Pessoa muito querida e amada, né? Aqui na cidade, por nós, por mim. Eu sempre costumo dizer que eu gosto de graça, né? Mas é muito bom poder estar aqui e, de alguma forma, compartilhar alguma coisa da vida da gente. Amém. Então, como eu estava falando, apóstolo, esse é um momento em que a gente realmente quer promover um ambiente de aprendizagem, principalmente porque o nosso público que nos acompanha, na grande maioria, é jovem. Um ambiente onde nós vamos reconhecer algumas coisas que são extremamente importantes, como, por exemplo, reconhecer a autoridade que existe sobre aqueles que abriram caminho, sobre aqueles que aprenderam antes de nós, importando que isso é muito vital para esse tempo. Então, eu já queria começar perguntando para o senhor, já entrando um pouco também na sua rotina, nos afazeres, como conciliar, como conduzir um ministério, como conduzir uma igreja e dar orientação a outras igrejas. Esse é o trabalho apostólico, né, que o senhor exerce também, e ao mesmo tempo cuidar da casa, cuidar da família, criar os filhos. Como funciona toda essa dinâmica? É muita coisa. É muita coisa numa pergunta só, né? Mas é de extrema importância essa pergunta, né? Muito pertinente, porque realmente essa administração não é fácil, mas ela é possível e a gente só consegue sobreviver com êxito, né, e tranquilidade se fizer direito.
Então, a primeira coisa é você estabelecer uma lista de prioridades. Né? O que é prioridade na vida de um pastor? Então, se você tem essa escala, né, de prioridade, você tem uma escala de valores. A prioridade, ela depende da escala de valores que o pastor tem na sua vida. Se você não estabelecer isso de cara, desde o início, você vai ter muitos problemas, muitas frustrações, muita dor de cabeça. E ou você vai fazer tudo errado, ou você vai fazer uma coisa boa e a outra capenga, ruim, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é a relação à nossa vida com Deus. É você ter como topo Deus na sua vida com Deus, seu devocional com Deus, a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus, porque esse é o essencial, é daí que parte tudo, tá? E em seguida, família, né? Você está ali, ter a sua família como prioridade nesse sentido, e aí sim, a igreja, né? Você entra com a igreja, com a família e tudo. Já vendeu junto a família, você já entra na igreja, que é a segunda família, estabelecer a igreja como família. E aí você vai, aí vem desse micro e vai levando para o macro, né? Você vem, porque a bênção de Deus, ela se estabelece do individual para o coletivo. Se eu não for bem no individual, o coletivo vai dar errado. Tem o Salmo 128, ele é muito claro nisso, né? Nessa questão que começa lá no homem único, aí termina lá na nação de Israel. Né? O homem que teme ao Senhor no seu caminho, aí vai, passa pela casa dele. Então, a sequência é aquela, tá? Então, começa assim, aí você entra na igreja e administra a igreja. Lembrando que igreja, a gente que tem já, assim, essa questão do abrir igreja, né? Desde cedo, de jovem, a gente já começa abrindo igreja, né? Fazendo obra missionária. E aí lógico, você começa com 1, 2, 3, e aí vai levando para frente até que se torna um povo. Uma comunidade. E aí você administra um ministério. Então, a pegada é essa. Escala de prioridades. De prioridades. Né? Meu apóstolo, mas quando acontece, por exemplo, da igreja tomar ou querer tomar mais o tempo do que seria o necessário, ou da família, de que forma o posicionamento do sacerdote, no caso do líder, né, do homem que carrega aí a responsabilidade de direcionar, precisa ser exercida? Porque a gente vê, às vezes, um desequilíbrio do ponto de vista de um excesso de investimento na instituição, mas a gente vê também alguns que talvez se omitem e usam a família como escudo para não serem fiéis no seu chamado, na sua vocação. Como lidar com essa milícia que às vezes acontece, tanto dentro do indivíduo quanto na prática? O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala o atleta, né? Então ele faz aquela comparação do atleta, do soldado e do agricultor. Isso, e todas elas têm a ver com caráter. Uau! Né? Todas elas têm a ver com caráter e disciplina. Então, assim, eu preciso olhar para aquilo ali e eu ser muito honesto. Eu tenho que ser honesto. Tá? O pastor tem que ser honesto. Infelizmente, tem aqueles que não são honestos e usam o ministério como camuflagem, tá? A obra de Deus, para ser omisso. Em suas casas. Em suas casas. Outros usam a família como escudo para ser omisso no ministério. Então, isso tem muito a ver com o caráter e a sinceridade do indivíduo, daquele que vai exercer o ministério. Aí Paulo lá, quando ele fala o atleta, ele diz assim, olha, ninguém que não luta segundo as regras, né? O soldado ali tem que militar segundo as regras. Tem regras. O ministério não é uma coisa assim, avassalador, independente, que cada um faz o que quer, do jeito que quer. Não, tem regras. Então ele diz assim, aquele que luta pelas regras será coroado. O que luta fora da regra não recebe coroa alguma. Então, esse que é o problema. E daí decorre, por falta dessa honestidade, há essa sobrecarga sobre o pastor, né? Sobre a família dele ou sobre a igreja. Então, há uma sobrecarga. Essa sobrecarga sobre o pastor conduz a um quadro que eu, particularmente,
identifico como a causa desse fenômeno que há na atualidade de pastores extremamente doentes, exaustos, e que quando a gente vê algumas publicações, alguns escritos, coloca o ministério como sendo uma coisa assim horrorosa, Sim. uma pior profissão do mundo, né? E não é bem por aí. Eu não vejo dessa forma. Isso é muito interessante o senhor falar isso, e até me causa um constrangimento tenro no coração, porque boa parte dessa mensagem subliminar que é colocada, que é postada por esses líderes que admitiram e permitiram essa sobrecarga, acaba desanimando a nova geração a sonhar com isso, que, na verdade, no plano maior, isso até pode... Não é que traz prejuízo, mas a gente deixa de avançar no plano maior de Deus, que é a volta de Cristo, né? A evangelização, a galera que se levantar com realmente comprometimento e visualizando as coisas da forma que elas são. E esse tipo de mensagem, eu acredito ser prejudicial também para nós, a nova geração, às vezes, sonharmos com esse ministério que, como o senhor mesmo falou, não é essa pintura que esses pastores que se permitiram viver nessas frustrações, às vezes emitem, né, apóstolo? Eu fico extremamente desconfortável, particularmente, né? Eu respeito a opinião de todo mundo, reconheço que tem pastor que sofre mesmo, que o ministério é sofrido, tem. Afinal de contas, a gente não foi chamado para passear no parque. Tem suas aflições, né? Entendeu? Então, quando o soldado vai para o exército, ele está disposto a ir para a guerra e dar a vida, perder um braço, uma perna. Ele já sabe. Então, ninguém entra no ministério, deve, pelo menos, entrar no ministério iludido, achando que vai ser tudo mar de rosa, que não vai ter problemas, calúnias, difamação, de que o pastor é defamado, caluniado, mal entendido, mal compreendido. Isso aí faz parte. Eu, particularmente, não vejo isso como uma coisa assim extraordinária, relevante na minha vida, porque eu já entrei sabendo, né? Inclusive, eu lembro que quando eu era jovem, bem mais jovem, né? Que não faz tanto tempo assim. Faz muito tempo, né? Eu tenho 56 anos. Hoje estou fazendo 30 anos de casado, né? Me casei aos 25. E bem casado, né? Sou feliz do meu casamento. Minha família é uma família equilibrada, graças a Deus. E eu sempre fui um cara assim muito prudente, né? Não sei se alguém diz assim, não, acho que deve ser mais medo do que prudência, né? Mas são parceiros os dois. E então, assim, eu quando eu era jovem na igreja, aí eu ficava ouvindo os pastores, e eu sempre me espelhava nos pastores, nos meus pastores, e naqueles que o pastor trazia na igreja. Então eu ficava olhando para eles, e para mim eles eram um espelho, meu irmão, eles eram aquilo ali. E eu ficava olhando. E eu ficava com vontade de ser como eles, né? Eu tinha vontade, eu digo, rapaz, vou ser pastor um dia. E tinha aqueles missionários que vinham para a igreja na época, tinha aquelas manhãs missionárias, e eles pregavam, e geralmente no missionário quando vem, todo mundo quer ouvir o testemunho dele, né? E então ele conta toda a dificuldade que ele passa. Eu como era da região amazônica, né? Eu estava em Macapá, Belém, Macapá, ali naquele trecho, e eu ficava ouvindo os missionários que vinham da região dos ribeirinhos, né? Aí um dizia que tinha comido todo tipo de bicho. Uma vez eu vi comer um sapo e cobra, e passava dificuldades, necessidades, e viajava quilômetros de canoa, de pé, e pernilongos, e aquela coisa toda. Então, muito sofrimento. Eles contavam aquele sofrimento, e junto aí contavam as providências de Deus, os milagres de Deus. E eles iam contando. Gente, eu ficava numa empolgação com aquilo ali. E eles contavam com alegria. Eles contavam com alegria, para motivar a igreja. Eles faziam para motivar a igreja a contribuir, para motivar os irmãos quererem ser missionários também. Mas eles contavam que tudo aquilo eles passavam por amor a Cristo, por amor do Evangelho, aquilo ali, e aquilo me empolgava. Eu ficava ouvindo aquilo ali. E aí depois a gente conversava com os colegas, estava junto depois da juventude. Aí um dizia assim, tu viu, cara, que o cara passou? Pois é, rapaz. Eu digo, rapaz, eu tenho um sonho de ir para o campo missionário. Enquanto o outro dizia, Deus me livre, eu não quero esse negócio para mim não, tá?
Então, em mim tinha um efeito contrário. E em outros jovens também, outros companheiros meus, tinha efeito contrário. Ao invés de esmurecer, a gente ficava mais empolgado para querer ir viver aquilo. Porque a gente só conhecia de leitura bíblica. Pedro apanhando, depois ficar alegre. Oh, estamos felizes por ter sofrido por amor de Cristo. Então, lê isso no texto, é lindo, tal, né? Mas a gente tinha vontade de vivenciar. O missionário era a prova viva, fora do texto. Desse evangelho. Então, era um evangelho que tinha consciência do sofrimento, da dificuldade, tá? Mas também experienciava a ação sobrenatural de Deus. E essa vivência de dificuldade, milagre, providência divina, empolgava a gente. Apóstolo, eu quero entrar agora com um tema que é odierno, é dos nossos dias e que linka com esse, que é exatamente a ausência da nossa geração, e eu falo isso como pastor de jovens, da consciência desse elemento do evangelho. A gente entrou num período em que o Senhor está derramando uma revelação sobre o amor, sobre a graça, e essa revelação às vezes está sendo mal aplicada por alguns mensageiros, principalmente mensageiros da nova geração, exatamente por falta desse marco antigo, desse evangelho que tem marcas, que tem entrega, que tem renúncia, que tem sofrimento, e que sem esses elementos não é evangelho. Como, apóstolo, o Senhor, carregando essa herança das gerações anteriores e sendo também um general para treinar essa geração atual, como que a gente lida com esse desafio de pegar essa geração atual e falar, gente, o evangelho também é isso, faz parte? Realmente, a gente observa uma certa ausência disso que você está falando. Isso aí é uma realidade. E que há uma necessidade de haver uma ação mais profunda, de implementar uma ação mais de impacto dessas verdades com relação ao evangelho. É o que eu chamo de a outra face, né, a moeda. A nova geração, ela está embebecida, né, com o que ela vê de evangelho, de igreja. Então, o que tem hoje? Igrejas extremamente estruturadas, equipadas, o acesso à comunicação fácil, a comunicação de massa, a internet está aí, que é um milagre divino, da criação, né? O espelhamento da criação divina no homem, eu acho assim, fabuloso. Mas, por falta de conhecer, não é nem de conhecer, é de usar essa informação, esse acesso à informação para conhecer o passado, a geração passada, né? Conhecer, saber, ter curiosidade de saber como foi para chegar até aqui. Por que hoje eu congrego numa igreja que tem ar-condicionado, uma igreja que tem equipamento, tem segurança, boas bandas, grupos de louvores extraordinários, né? Um louvor assim tremendo, né? Na minha época tinha sanfona, né? Um violão, né? Nem bateria usava, né? Vivi um pouco desse tempo. Então falta talvez um trabalho mais de levar a juventude a pesquisar, verificar, perguntar à geração anterior. Como é que foi? Sendo que também está fazendo, eu creio que está um pouquinho de falha na geração anterior de fazer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Essa é forte. Essa é forte. Tá? Enquanto eu faço, um ou outro faz, mas há uma porcentagem gigantesca da igreja que não faz, de liderança que não faz isso. Aí talvez seja porque não querem ouvir. O que também é uma verdade. Infelizmente hoje há uma síndrome, né, no nosso meio de trocar autoridade por celebridade. Sim. Então hoje não querem ouvir autoridade, querem ouvir celebridades, né? E aí alguns pastores relaxam nisso
e permitem que a celebridade diga, que não acaba não dizendo, mas do jeito dela, aquilo que a autoridade deveria dizer. Então, É forte. infelizmente, né? Aí a celebridade vem e diz e acaba ensinando o que não deveria, o que não poderia, e acaba removendo marcos antigos. Por quê? Se eu perguntar para você sobre herança, por exemplo, herança você merece ou você ganha? Você ganha. Você ganha, você não trabalhou por ela. Seu pai adquire a herança e aí passa para você. Na linha biológica, Na linha natural, né? biológica, tá? Então, assim, por esquecer, aí a geração um conhecimento bíblico também, fraco, não entende que Deus é um Deus de gerações, né? Deus, quando se apresenta, ele sempre diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É geração. Então, ele trabalha, porque em todas as gerações, Deus estabelece o seu propósito. Então, Deus tem um propósito, e ele vai usando as gerações para estabelecer e firmar e realizar o seu propósito. Então, o propósito de Deus vai ser realizado em todas as gerações. Cabe a cada geração escolher a estratégia, ver qual estratégia Deus está trazendo naquele tempo para fazer. Por exemplo, a estratégia lá de quando eu comecei era uma, tá? Da minha geração. E eu fiz o meu trabalho. Estou fazendo ainda. Deixei minha marca, estou deixando a minha marca da minha geração. As gerações anteriores deixaram a marca delas. Eu, por exemplo, fui batizado dia 12 de setembro de 1976. Né? 76. Meu espelho era primeiro o pastor da igreja, pastor Firmino da Anunciação Gouveia, né? Uma lenda não, mas um grande homem de Deus. Um vulto, né? Um vulto no evangelho, tá? Então eu olhava e olhava como um exemplo. Lá embaixo tinha um líder de jovens chamado Moisés, que era um terror, né? Eu lembro, eu tinha na época, eu não era nem jovem, mas estava lá no meio, tinha 10 anos de idade. Aí quando diziam assim, lá vem o irmão Moisés, era o líder de jovem, irmão, acabou, todo mundo ficava santinho, pianinho ali e tal. O homem tinha autoridade. Para mim era uma referência de santidade, sabe, de Deus. Ele pregava e dizia, eu quero ser igual esse cara aqui, vou pregar ainda um dia igual esse cara aqui. E depois dele vim conhecendo, a gente vem sendo influenciado. Então tem uma lista de homens que influenciaram a vida da gente, que a gente olha e desejava ser como eles, pregar como eles, e eu acho que falta um pouco disso hoje. Então assim, falta a geração passada dar uma pegada mais forte e proclamar, mas também não é desculpa para isso, desculpa a geração nova, porque a geração nova tem informações, tem equipamento, meios de adquirir essas informações, não clicar. E de utilizar essa chave, né? De utilizar isso. Hoje você entra no Google, você digita lá John Wesley, aí você vai ver o que o cara fez. Tá? Se quiser mais perto, digita lá, sei lá, na minha época tinha tantos, né? Mas você põe lá, Gesiel Gomes, que ainda está vivo, tem 90, faz 90 anos, está vivo. Aí você digita lá, você vai ver esse cara pregando, entendeu? Você vai ouvir mensagens dele, você vai ver a história dele. Se você quiser ir mais atrás, você pesquisa lá, moravianos, né? E por aí vai. Aí você vai. Então hoje não há mais essa questão de não saber. Então a nova geração tem todas as ferramentas para ir buscar essa história. Agora só vai buscar se honrar, se valorizar, respeitar. Essa questão aí, meu apóstolo, que eu queria um pouco mais a fundo nela, porque eu vinha falando com o senhor antes de nós começarmos a questão de mentores e pastores, né? Quando Paulo fala que a gente pode ter vários tutores, né? Se a gente for atualizar essa palavra, a gente pode colocar aí mentores, professores, mestres. Mas aquele que nos gerou em Cristo, que exerce sobre nós uma paternidade, ele tem um lugar especial no reino espiritual. A própria carta aos Hebreus vai falar sobre isso, do cuidado do pastor com a nossa alma, né? E da prestação de contas que isso também precisa exercer. Eu falo com os jovens, geralmente, o desejo às vezes de fazer, de realizar, e eu vejo muitos jovens
agindo paralelo ao corpo de Cristo, sem o endosso das suas lideranças. E isso acontece muitas vezes, não é porque a liderança não quer abençoar, às vezes pode até acontecer isso, de uma forma negativa, mas às vezes é essa falta de humildade de chegar e falar: olha, eu desejo fazer isso, o que o senhor acha? Posso ir por aqui? Porque às vezes eu desejo fazer, mas não tenho o tempo e o modo, não tenho o olhar da experiência para poder fazer algo que é sustentável, né? E aí eu vejo isso sendo prejudicial para o corpo de Cristo, porque ficam micro-organismos aleatórios ao corpo. Existe uma bênção acontecendo talvez através deles, mas isso não contribui de forma qualitativa para a edificação do corpo em si. A gente vê isso localmente, a gente vê isso no âmbito nacional. As mídias sociais nos permitem a gente enxergar e perceber esse movimento, que eu particularmente vejo como um problema para o avanço do reino de Deus. Como é que o senhor, como pastor, lida com isso? E como um conselho talvez para nós como jovens, para evitar que isso aconteça. O grande problema, Rogério, com essa questão é a falta do conhecimento bíblico. É uma que eu chamo de pressupostos teológicos. Então a questão é essa. E aí, por não conhecer, o próprio Jesus disse assim: errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então são duas ignorâncias perigosíssimas. A juventude, ela tem a força, ela tem a criatividade. E o rompante da juventude, ele propicia erros, tá? Eu lembro que o meu pastor, eu era líder de juventude e eu era avassalador na minha juventude. Hoje já estou mais devagar, né? Acho que eu estou mais prudente, né? Devagar é prudente. Sim. Aí a gente não confunde isso aí, né? A prudência com a lentidão, não tem nada a ver. Eu achava meus pastores extremamente lentos. Eu fui líder de jovens numa pequena congregação, depois me tornei, devido à ação de Deus, eu me tornei um líder da cidade inteira, né? Toda a igreja, todo o ministério da igreja. E eu tinha ali mais de 200 jovens à disposição para fazer a obra de Deus. E eu conseguia mexer com essa galera inteira dentro da cidade e impactar os bairros da cidade na minha época. E na minha época não tinha essa questão da juventude gostar do conforto. A gente andava em cima de carroceria de caminhão, né? O Detran não permite mais isso hoje. Mas na minha época era carroceria de caminhão, né? Superlotado, os caras correndo perigo para pregar o evangelho. Então a gente fazia tudo isso. Aí mexia, era muita comida. Eu tinha na minha mente uma mente militar, assim, aquela questão do quartel, de montar acampamento, cabana. Então a gente fazia aquelas tendas no meio da rua, mapeava o lugar inteiro, sabe? E colocava as bandeirinhas, dividia em pelotões. Ei, Diogão. Dividia em pelotões, e o povo lá, e aquela cozinha fazendo comida, aquela comilança, aquele negócio todo, ganhando as almas. 60, 70, 50, 30 pessoas. Levantava uma igreja, cruzada. E aí entregava lá para o pastor. Então a gente fazia isso na cidade e tal. Na minha época a gente fazia isso. Terminava exausto, né? Mais felizes, né? Feliz. Aquilo. E aí, esse êxito, né, junto com o rompante da juventude, me fazia pensar que eu tinha direito de exigir alguma coisa. E eu lembro que houve dentre os outros, né, houve um caso, né, de uma caixa de Bíblia que eu fui pedir. E interessante que a gente fazia tudo isso, eu estou falando de mim, a gente fazia tudo isso sem onerar a igreja em nada. Aí um dia eu fui onerar a igreja com uma caixa de Bíblia. Não quiseram me dar a caixa de Bíblia, deu um mau problema. Eu peguei e depois teve um problema lá, um tesoureiro. Resultado, eu fui parar lá na reunião geral com a pastorada.
E eu tive a petulância, né, de, na hora que deram a palavra para mim, eu chamar todo mundo de incompetente. Agora, vocês são um bando de incompetentes. Porque aí eu puxei assim os números, sabe? Sabe? Aquela soberba. Os resultados. Da juventude. Eu puxei os resultados, assim, os números, aquela planilha linda. Números, mostrei todos os resultados, o êxito que já tinha tido naquele tempo e tal. E disse assim, vocês? Né? Então, para mim, vocês são um bando de competentes, que vocês não estão fazendo, quer me impedir de fazer. Aí o pastor saiu em mim, né? E, dentre as coisas que eu ouvi, ele olhou para mim, me chamou e disse assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você um dia vai ser pastor. Eu tenho fé em Deus que você vai ser um pastor um dia. E talvez alguém vai fazer com você a mesma coisa que você está fazendo comigo. Porque as coisas não são assim como você pensa. A obra de Deus não é feita assim. Você é uma bênção, você está fazendo. Mas você está fazendo porque nós permitimos que você faça. É debaixo de uma bênção, né? Aprenda isso. É de uma unção. De uma unção. Então, veja bem, eu tive isso, eu aprendi. Aprendi rápido, graças a Deus. Né? Eu aprendi rápido e já me lembrei já dessa história. Então, veja bem, a juventude tem isso. Tá? Então, cabe o quê? O jovem buscar de Deus essa sabedoria, e essa sabedoria vem da Bíblia. Hebreus 13, 7 diz que nós temos que lembrar dos nossos guias, dos pastores, dos quais nós temos que imitar a fé deles e atentar para o seu modo de vida. Então, é uma orientação bíblica para que nós olhemos para a geração anterior e procurar imitá-los naquilo que é bom, naquilo que é bíblico, naquilo que é modelo de Cristo, na nossa vida. Não estou falando que eles são tão perfeitos, não, todo mundo tem as suas. Então veja bem, mas imitar, diz assim lá, imitar-lhes a fé. Ou seja, como é que eles viviam a vida comum da fé? Como é que eles exerciam isso? E lembrar que nós só estamos aqui porque eles comeram lá atrás o jiló deles, eles lá atrás dormiram no chão, eles lá atrás moraram mal, vestiram mal. Eu, quando olho para a pastorada hoje, eu olho para... Gente, eu já passei dificuldade, já passei necessidade, só nunca passei fome. Eu já fui missionário no Rio de Ribeirinho. Então, assim, eu já passei no interior de Minas, eu abri igrejas no interior de Minas, construí igrejas. Então, eu já passei por muita carência. Aqui em Araguaína, por exemplo, eu já vivi de cesta básica. Teve pastor aí que me levou uma cesta básica, teve irmão que me levou uma cesta básica, eu recebi com muita alegria, sou tão grato por isso. Hoje eu dou cesta básica. Glória a Deus. Né? Hoje eu como o que eu quero, visto dentro da minha modéstia. Né? Então veja bem, mas aí eu falo sempre lá na igreja o seguinte, eu digo, gente, vocês estão hoje aqui, mas vocês têm que saber a história passada. Aí eu conto. Sempre estou contando, aí você pode achar chato, enjoado, mas eu quero que você sempre lembre, para que você não esqueça, que de onde você está, foi fruto de alguém que ralou lá atrás, foi alguém que perdeu, olha queridos, nós estamos vivendo hoje frutos de pastores que perderam a família, perderam os filhos desviados, há um histórico dos pastores do passado, que muitos filhos desviados, muitos homens de Deus, mas perderam, porque era a visão dele, de entregar a vida na igreja, de fazer a obra de Deus. Ele não tinha aquela escala, né? Aquela escala que eu falei no início. Então eles perderam. Então você hoje está aí, né? E prega, inclusive eu fico olhando essa galera na internet aí pregando, uma galerinha aí, novinha aí pregando, com milhões de seguidores, não sei o quê. Eles esquecem, falando bobagem, falando contra a geração passada, e tentando remover marco antigo, marcos que foram plantados por homem de Deus, e eles ficam falando, né, denegrindo até, se colocando como... Tá. Eles esquecem que eles estão pregando para os crentes que esses homens ganharam. Sim. Que eles não têm crente nenhum, que eles não ganharam ninguém ainda para Jesus. Se for fazer uma pesquisa, quantos eles ganharam nessas lives da internet deles aí, no YouTube, aí, não tem ninguém.
Tá? Então, essa galera aí está pregando para uma igreja... Que foi gerada na dor, né? Na dor, que foi gerada na dor. O sacrifício. Então, o que falta? Conhecimento bíblico e, primeiro. Segundo, inteligência. Tá? Um pouquinho de inteligência, porque se você fosse mais inteligente, você já teria aprendido um outro princípio bíblico, que é o princípio da honra. Tá? E outra coisa, querido, a melhor coisa que eu falo assim para já aprender, eu digo, olha para Eliseu. Olha para Eliseu. Tá? Quem é Eliseu? Aí você chega assim, não, Eliseu fez mais milagres que Elias. O ministério de Eliseu foi potente. Tá? Mas a geração anterior, que é a geração de Elias, foi que treinou ele. E lançou a capa. E lançou a capa sobre ele. Ele andou atrás de Elias, seguiu a rota de Elias, onde Elias passava, ele ia atrás. Ele não desistiu da geração dele, anterior dele, do mentor dele, do pastor dele. Ele não desistiu. Resultado, quando ele teve a oportunidade de pedir alguma coisa, né, ele pediu, ele desejou. Veja bem que ele não diz assim, ele não fala com Deus. Ele diz assim, eu queria porção dobrada do Espírito que está em você. Do que tem de Deus em você, eu quero. Então ele olhou para um espelho e ele desejou o espelho. A galera quer ser coisa aí e está se proclamando sem espelho nenhum. É como se ele tivesse descoberto a pólvora. Então eu quero dizer para você, querido, você não descobriu a pólvora já existia. Tá? Então assim, o Eliseu olha e diz assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Resultado, ele fez mais do que o Elias, mas entendendo uma coisa que eu tomo como princípio para a minha vida e aconselho você, jovem líder, jovem pastor, o piso do meu ministério, que sou de uma geração, que nasci no século passado, sou de uma geração passada, o piso do o meu ministério é o seu piso, tá? Ou melhor, o meu ministério é o seu telhado, na realidade. O ministério da geração anterior, para mim, foi o meu telhado. Então, assim, você agora está em cima de um telhado, meu amigo. A Bíblia, Jesus diz assim, olha, aquilo que ouviste... de Moisés, né? E tal, pregue sobre os telhados. Então, assim, o telhado que você está em cima de um telhado, você não está em cima de um piso. Tá? Então, assim como Eliseu subiu no telhado que o Elias construiu, e aí ele pôde ver mais longe, como diz Isaac Newton, né? Está em cima do ombro de gigante. Isaac Newton disse, olha, se eu vi mais longe é porque eu estava em cima do ombro de gigante. Ou seja, de homens que se permitiram ser usados como discipuladores, como pastores, como mentores para a sua vida. Então, se você não aprender a honrar o seu pastor, tá? E saber escolher os seus mentores, você vai fracassar. Essa geração, e não é toda ela não, é uma boa parte dela, essa outra parte vai fracassar, porque não existe êxito sem honra. A honra, ela é imprescindível, é a chave do sucesso, do êxito, e Deus não honra quem não honra. Se Ele honra as gerações passadas, quando se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, por que eu não vou fazer o mesmo? Tá? Então, antes de pensar que está sendo o prédio mais alto da cidade, vamos lembrar que há um alicerce profundo, sim, de acordo com a altura do prédio. Uau! Uau, glória a Deus! Que conversa maravilhosa! A gente agora caminha para o nosso encerramento, meu apóstolo. Eu gostaria de agradecer o senhor pela generosidade de estar aqui conosco. Eu queria pedir que o senhor orasse por nós, né, como um pai dessa cidade, diante de todos os ensinamentos muito preciosos, que só pela graça de Deus é possível ser vividos. Eu gostaria que o senhor orasse, deixasse aqui uma oração, abençoando a essa geração que está sendo gerada, né? Que daqui a pouco é a geração que vai ser também a geração dos pais e outros filhos que virão. É verdade. Vamos orar então. Lembrando que o poder do Espírito Santo é a base de tudo e ele foi derramado para todas as gerações. Lembrando que
O Senhor disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aí ele vem falando das gerações, vossos filhos, dos gêneros, filhas, né? Fala dos jovens, aí fala do ancião. Aí ele termina no ancião, essa geração velha vai passar de novo lá para os filhos novamente e vem derramando. Você hoje é a geração atual, mas você vai ser geração passada também. Como você quer ser tratado? Uau! Na próxima geração. Vamos orar? Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós te adoramos e te agradecemos por oportunidades como estas, proporcionadas, ó Deus, por homens de visão. Te louvamos pela vida, Senhor, do Rogério, esse pastor jovem que o Senhor levantou nessa cidade e está, Senhor, fazendo a tua obra. Queremos orar, Senhor, por toda a juventude, queremos orar por essa geração que está aí, ó Deus, fazendo a tua obra, Deus, com um desejo muito grande, cheio de ideias, cheio de criatividade, cheio de graça, ó Deus, eu peço que o Senhor derrame sobre eles o poder do teu Espírito, porque eu sei que só com esse novo poder, que é o poder do Espírito Santo, eles vão aprender a ser humildes, porque uma das coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida é produzir o fruto, e o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, bondade, longanimidade, é mansidão, é fidelidade, domínio próprio. E sem essas coisas, Deus, nós não podemos fazer nada, a obra de Deus. Sem essas coisas, nós vamos ser dominados pela síndrome de Lúcifer, ó Deus, que não reconhece a autoridade, que não reconhece a criação. Deus começa a achar que é criador, quando todos são criação do próprio Deus. Então alguém foi criado, eu estou aqui porque eu fui criado pelo Senhor, fui criado por pastores, muitos homens que edificaram a minha vida. Então, Senhor, abençoa essa geração, dá a eles o poder do teu Espírito, dá a eles uma unção poderosa, e eu sei que é assim com o teu Espírito Santo, eles farão uma obra extraordinária, e eles cumprirão o propósito do Senhor nesse tempo, porque foi para esse tempo que o Senhor os levantou, e eles precisam fazer a tua obra enquanto é tempo, antes que cheguem os maus dias, Senhor, do qual eles possam dizer que não tem mais prazer nele, mas que eles possam sentir o prazer desses dias futuros, porque tudo que levamos para a velhice são as lembranças daquilo que fizemos na juventude. Por isso devemos lembrar do nosso Criador nesses dias, porque é essas lembranças que vão nos dar alegria, satisfação de saber que cumpriu o seu dever na sua devida geração. Muito obrigado, Jesus, e abençoa a cidade de Araguaína, abençoa, Senhor, os pastores que estão nos ouvindo, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, Deus abençoe. Nós estamos aqui com o coração constrangido, porque a presença de Deus é muito palpável aqui. Eu espero realmente que você seja edificado como eu fui, e compartilhe esse link com o máximo de jovens, pastores. Nós precisamos desse diálogo para gerar uma convergência, porque o fruto dessa convergência glorifica o nome do Senhor. Deus abençoe, até a próxima. Um abraço.